E chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com o Carlos Fico, que é historiador, autor do livro Utopia Autoritária Brasileira e professor da UFRJ. Professor Carlos Fico, boa noite. Obrigada pela participação aqui no Jornal da Gazeta. Boa noite, Denise. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, o senhor, como especialista em ditadura militar, acompanhando tudo o que aconteceu no país, todo o histórico, eu queria saber como é que o senhor avalia agora o julgamento da trama golpista e os militares que estão sendo colocados como réus militares, inclusive que já estão presos, como é o caso de Braga Neto. Qual é a sua avaliação? Se trata de um julgamento realmente inédito, né? Sobretudo por esse julgamento dos oficiais generais. Eu tenho até dito que acho mais importante o julgamento e a provável condenação desses oficiais generais, porque na história do Brasil, ao longo de mais de uma dezena de golpes e tentativas de golpes militares, nunca houve a punição de nenhum militar golpista. Então, isso é uma coisa realmente inédita, da maior importância, e tem servido, eu sei, como um alerta para as Forças Armadas, no sentido da percepção de que, bem, agora alguma coisa mudou, porque nunca houve punição e está havendo agora, né? E, ademais disso, poderá haver, no caso da condenação superior a 2 anos, o julgamento na Justiça Militar, que é muito grave para os oficiais militares, na medida em que pode implicar na perda do posto e da patente. Agora, o senhor vê alguma ligação entre essa trama golpista agora que está sendo julgada e o golpe de 64, a ditadura, a forma como se deu a abertura e esses atos agora? Não, não há nenhuma ligação direta do meu ponto de vista. Talvez indiretamente a gente possa lembrar que a anistia de 1979, ainda durante a vigência da ditadura, impediu a punição de quaisquer agentes da repressão responsáveis por tortura, assassinato e outras graves violações de direitos humanos. Então, é claro que isso deu à transição da ditadura militar brasileira para a democracia uma característica de inconclusão, vamos dizer assim. Nós nunca lidamos concretamente com esse passado, nunca houve punição dos agentes da repressão, nem mesmo dos torturadores, de modo que é claro que isso deixou um passivo para a sociedade brasileira, que talvez se reflita nessa continuidade do intervencionismo militar, ainda agora, em pleno século XXI. Agora, do ponto de vista direto, de analogias com o período ditatorial, e agora que nós vivemos uma democracia, eu creio que não. Isso, inclusive, mostra um fortalecimento das instituições democráticas brasileiras, sobretudo o Supremo, a Polícia Federal, o Ministério Público, desde a Constituição de 88, que justamente resulta nesse julgamento inédito. Agora, o senhor falou da possibilidade de condenação de militares, que seria uma situação inédita por uma tentativa de golpe. Agora, nós temos uma mobilização da oposição no Congresso, uma mobilização muito forte no sentido de passar uma anistia o mais ampla possível e uma anistia que garanta, talvez, inclusive, a liberdade, a anistia para o ex-presidente Bolsonaro, dependendo do resultado do julgamento em curso. Não é? E nós já temos também candidatos de direita que estão sinalizando com essa possibilidade de anistia caso sejam eleitos, não é? Eu tenho dito que eu acho que são esferas, vamos dizer assim, diferentes. O grupo de invasores das sedes dos três poderes em 8 de janeiro, o custo político para a concessão de anistia a essas pessoas é menor, me parece, do que o custo político para a concessão de uma anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que realmente poderá ser beneficiado com um indulto presidencial caso haja a eleição de um seu aliado na próxima eleição presidencial. E no caso dos militares, como eu disse, há esse complicador, que é o fato de que oficiais militares condenados a pena superior a 2 anos deverão, muito provavelmente serão, julgados pelo Superior Tribunal Militar, já aí não pela questão do golpismo, mas sobre a indignidade para o posto e a patente, podendo resultar na perda do posto e da patente. Então, provavelmente, para os militares, a
a decretação de uma anistia pelo Congresso Nacional enfrentaria também esse complicador de um segundo julgamento. Você vê, então, que são situações relativamente diferentes. Para o primeiro grupo, dos invasores, é sempre muito forte na tradição brasileira, uma certa visão benevolente, ou eu diria mesmo sentimentalista, em relação às pessoas comuns, tidas como coitadinhas, que não têm culpa. Naturalmente, eu discordo dessa visão, mas reconheço que isso é muito forte no Brasil, de modo que o custo político para anistiá-las seria menor. Agora, o senhor vê algum risco de novas intervenções, de novas ameaças nesse sentido, que o senhor tem acompanhado toda a participação dos militares em toda a história da brasileira? Pela forte presença que nós temos hoje de militares na política brasileira e com tendência de aumentar, inclusive, no ano que vem nós teremos eleições e não importa apenas o resultado da eleição para a presidência, tem eleição para os governos estaduais, eleições para o Congresso. Inclusive, há uma grande preocupação com relação à posição do Senado, da futura composição do Senado. É verdade. Você sabe que a tua pergunta me faz lembrar um momento muito específico, depois do governo do Fernando Henrique Cardoso, dos primeiros governos do Lula, vários colegas especialistas, sabendo que eu estudo militares, me disseram assim: ah, bom, então agora esse problema está resolvido, finalmente no Brasil conseguimos superar esse intervencionismo militar. E eu dizia para esses meus colegas, infelizmente, que eu achava que não, que isso não estava resolvido, porque repousa numa tradição estrutural de mais quase 140 anos, desde a proclamação da República até hoje, e até eu lamento muito ter estado certo, porque esse intervencionismo militar voltou a ocorrer durante esse período de militarização que teve o ápice no governo Bolsonaro, mas começou até antes, no governo Michel Temer, quando o ex-presidente Temer nomeou para o Ministério da Defesa um militar, rompendo a tradição até então. De modo que quando há a eleição de um governo de direita, conservador, mesmo de extrema direita, isso funciona como uma espécie de caldo de cultura que reativa esse ativismo militar intervencionista que, infelizmente, fragiliza institucionalmente a democracia brasileira, coisa de que nós não nos livraremos com esse julgamento, na minha avaliação, mas é claro que eu não estou minimizando a importância desse julgamento, ele é muito importante como alerta para as Forças Armadas, mas eu estou entre aqueles que defendem a necessidade de uma mudança da Constituição, retirando do artigo 142 a atribuição de garantia dos poderes constitucionais. Isso deveria ser retirado. Agora, há uma ligação dessa frente de direita militarizada com a igreja evangélica. Esse é um outro ponto que chama a atenção no caso do Brasil, não é que é essa interligação que houve, porque em outros países se percebe uma tendência para a direita. Nós tivemos, inclusive, a reeleição de Trump, que teve argumentações muito parecidas com a do ex-presidente Bolsonaro em relação às eleições, em relação à lisura do resultado, mas tem essa ligação aqui no Brasil. Como é que o senhor avalia? Olha, a sociedade brasileira ela é muito conservadora, sempre foi muito conservadora, independentemente da adesão a esse ou aquele credo religioso. Basta lembrar que a Igreja Católica teve um papel muito importante na deflagração do golpe de 64, quando mobilizou as mulheres, sobretudo de classe média, sobretudo as mulheres, nas famosas marchas da família com Deus pela liberdade. Então, naquele momento, quem expressou, digamos, esse conservadorismo, mais do que conservadorismo, esse intervencionismo, porque defendiam a deposição do presidente constitucional em 64, foi a Igreja Católica. Então, a expressão desses vieses conservadores, ou de direita, ou intervencionista, se manifesta na sociedade brasileira há muitos anos. Não me parece que isso seja uma novidade, nem estritamente relacionada à adesão a esse ou aquele credo religioso, mas é um aspecto, vamos dizer assim, que configura a própria, o perfil da sociedade brasileira. E eu lembraria uma coisa mais. Para nós, historiadores, 40 anos é muito pouco tempo. E 40 anos é o período em que o Brasil vive uma democracia de massas. Talvez nem todos saibam, mas desde o fim do Império, lá Perfeito. no século XIX,
até 1985, 40 anos atrás, Sim, os analfabetos eram proibidos de votar. Só com a emenda constitucional de 1985 que eles passaram a participar perfeito. das eleições. Então, isso é uma experiência, uma vivência com a democracia muito curta. Ok. Eu acho, eu acho que tem de haver uma espécie de pedagogia e vivência Professor, democrática precisamos, que talvez precisamos encerrar. favoreça uma democracia brasileira, claro. Bom, eu agradeço muito a participação de Carlos Fico, que é historiador, autor do livro Utopia Autoritária Brasileira e professor da UFRJ. É com vocês.